Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Manual do Atleta. Lembrando sempre que esse espaço foi criado para você aí, que é da área fitness, da área da musculação, que quer mudar seu físico, tem sonho de competir. Então aqui a gente vai te dar dicas, tirar dúvidas em relação a tudo, desde o nível iniciante ao nível mais profissional. Meu nome é Sidney e hoje, Jonathan, temos um atleta aqui nível profissional, hein? Categoria nova, né? Então você vê que o nosso podcast cada vez mais está evoluindo aqui, né? O episódio anterior tivemos um treinador nível profissional e agora um atleta, né, John Bola? E agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre essa categoria que é nova, né? 2 anos aí dessa categoria, a gente vai aprender um pouco, porque o fisiculturismo geralmente é o quê? É a galera crescer, né? A galera ser muito grande e tal. A gente vai falar de uma categoria que não é o volume que importa, né? Então vamos aprender um pouquinho mais com a nossa atleta aqui e saber o que ela tem para passar pra gente sobre essa nova categoria. É isso mesmo. Então se apresente para a galera um pouco aí, Carolina, e fala sobre um pouquinho a tua vida, a tua rotina. Meio que por cima para a gente entender, depois vem as perguntas aí que as pessoas têm mais dúvidas. Sim, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Carolina, tenho 26 anos, sou atleta profissional na categoria Fit Model. Conquistei o meu cartão profissional no ano passado, no Olímpia Brasil, um campeonato bastante disputado, bastante acirrado, então foi uma conquista muito grande para mim, pessoalmente. Foi no meu segundo campeonato, segunda vez que eu estava competindo, eu já consegui meu cartão profissional. E desde que eu conquistei o cartão profissional, não tem como não viver como uma atleta, né? Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então, eu sou muito grata ao fisiculturismo. O fisiculturismo mudou a minha vida em diversos aspectos. E a minha rotina, basicamente, eu tenho meu trabalho, as minhas coisas em casa, mas quando você é atleta, a tua rotina, na maior parte do tempo, é viver essa vida de atleta, né? Dizem que esse é um esporte mais difícil que tem, né? Porque você tem que viver ele 24 horas, não tem um espacinho, né, pra, Sim. sei lá, fazer outras coisas, né? Você tem que viver aquilo 24 horas, né? Exatamente, que nem eu acordo, eu tenho que fazer cardio e jejum. Aí eu tenho que seguir a minha dieta o dia inteiro, né? E seguir a dieta não é só você comer o que tá prescrito, é você segurar a vontade de comer aquilo que você não pode comer. Então também tem esse lado, né? Que é um lado difícil de você controlar ali. Esses dias eu vi um stories e eu achei muito engraçado. Seu esposo tava no carro comendo um salgadinho, você vê esse dia? Eu dei muita risada aqui. Ele comendo um salgadinho assim, daí ela olha, pega o pacote de salgadinho, dá aquela cheirada assim. Eu vi, cara, achei muito engraçado, muito legal. Então, eu falo que o atleta, ele tem aspira muito louca, né? É. E eu tenho umas coisas assim, eu tenho muita vontade de comer alguma coisa e eu não posso comer. Então eu peço pra alguém comer por mim. Sério? Isso é diferente. Lá em casa é assim, aí meu marido come pra mim, a minha enxada come pra mim, entendeu? Caramba, E aí, ó, às vezes, eu vou tão a fundo que eu quero dar na boca da pessoa. É meio estranho, né? Mas é a gente que é atleta tem essas coisas Tem. assim. Você chegou já na sopa de ovo ou ainda não? Na sopa de ovo, não? Né, você vai chegar. Eu espero não chegar nessa. sopa de ovo. Chega uma hora que você tá conversa é com essa? fome, cara, que não tem o que você fazer mais com os alimentos. Só que você tá enjoado e comer sempre a mesma coisa, mesmo Sim. tendo fome. Daí você vai e inventa uma sopa de ovo, cara, é horrível. Mas na hora parece gostoso, cara. Sério. É horrível, mas... A sua dieta, ela é exatamente os mesmos alimentos todos os dias ou você consegue dar uma variada? Não, é exatamente os mesmos alimentos. Eu tô assim, em preparação, né? Isso é uma preparação. Eu como basicamente. Agora eu tô quase sem carboidrato. Então eu não tô comendo arroz, não tô comendo pão. Então eu tenho bolachas de arroz, frango ou tilápia, batata inglesa, ovo. Então é uma alimentação muito limpa, muito rica em proteína nessa fase, que é uma fase onde eu tô precisando manter a massa muscular, eu não estou ganhando massa, né? Por conta do déficit calórico. Então a proteína tá alta, carboidrato ali é só para dar um ar da graça. Só pra se manter Praticamente não tem carboidrato, mas existem fases, né, na dieta. E quando eu tô em booking, geralmente são os mesmos alimentos também. Ele acrescenta uma coisa a mais ali, por exemplo, um iogurte, uma pasta de amendoim, mas o que muda mais é a quantidade dos alimentos, e não os alimentos em si. Uma coisa que sempre tem, todo atleta, né? Óbvio, né? Não estamos falando em preparação exatamente,
Mas os atletas, eles geralmente eles têm lá a sua refeição livre, uma variação, tal. Como que é para você? Porque na sua categoria você precisa manter uma linha muito mais, vamos lá, acirrada do que algumas outras linhas, pelo que eu entendi aqui, né? Como que funciona para você essa questão de refeição livre ou alguma coisa assim? Uhum. Quando eu tô em período de ganho, geralmente eu tenho uma refeição livre por semana. Uma só. Uma só. E é uma refeição, não é um dia livre, né? Então, por exemplo, eu geralmente opto por fazer essa refeição livre no sábado. Então, o sábado inteiro seguindo a dieta, e à noite, ao invés de eu fazer a janta, eu Uhum. troco por um hambúrguer ou por uma pizza, ou seja lá o que eu vá comer. Eu evito comer muito doce, a refeição livre, mas como eu sou mulher, que tem e tal, a gente tem vontades, então eu como o doce, mas não muito. Isso em fase de ganho, né. Agora em preparação, que eu tô em déficit, eu não tenho refeição livre, então eu só tenho quando meu corpo pede. Ou seja, quando eu tô murcha ali, né, precisando de energia para treino, meu corpo já tá ele tá pedindo por aquilo. Aí o meu treinador olha o meu físico, ele, por experiência, ele vê que meu corpo tá necessitando de um carboidrato a mais, de uma gordura a mais, e ele libera a refeição livre. Me diz uma coisa que a categoria dela é nova, eu entendo, mas pouco, né, que eu estudo mais as outras categorias em si, né? Eu tinha uma atleta até da categoria dela. A refeição livre para você, você acha que, na tua opinião, né, não na opinião do treinador, que eu sou treinador também, eu sei, ela entra mais pro teu psicológico ou você acha que pro teu físico? Se a tua linha tem que ser bem refinada, na tua opinião. Olha, pro psicológico nem se fala, porque é um ar que você precisa ter, tanto é que eu conheço atletas que às vezes falam: "Ah, eu fiquei, 16 semanas sem refeição livre". Só que, gente, e 16 semanas são 4 meses, né, é muito tempo. E às vezes você se restringir dessa forma não é bom psicologicamente, né. Às vezes o teu treinador ele libera a refeição livre, mas você acha que aquilo vai ser algo ruim para você. E aí você evita de comer, né, um hambúrguer, uma pizza. Só que psicologicamente falando, isso é muito bom, te dá um ar, tua cabeça respira e, pensando em questão metabólica, é muito bom também. Uhum. Porque o teu corpo ele tá extremamente acostumado com aquela alimentação. Eu sou Uhum. um arrozinho ali com controle de sal, uma batatinha, um frango. Geralmente fisiculturista não bota muito tempero nas coisas, então é uma coisa meio sem graça. Enfim, teu corpo vai acostumando com aquilo ali. Quando você coloca uma carga de carboidrato, uma carga de gordura, o teu corpo não vai fazer com que isso se transforme em gordura. Ele vai usar isso a seu favor. Então você vai ter mais energia no treino, vai te dar mais ânimo. O carboidrato ele é vida, né? Ele é Uhum. alegria. E às Essa, vezes a gente precisa aham. disso. Essa refeição livre, então, ela dura o quê? Você come ela no sábado, você consegue ainda sentir os efeitos dela até quando na sua semana? Depende de quão restrita você tá, né? Uhum. Mas, por exemplo, digamos que eu fizesse uma refeição livre hoje é quinta-feira. Uhum. Eu acredito que eu estaria treinando bem ali até sábado, assim. Só que o corpo, ele Pouca. é difícil explicar, mas imagina, você tá com o corpo seco, aí você vai e coloca uma refeição livre. O teu músculo, que ele tá com pouco glicogênio, ele suga aquilo pra Uhum. ele. Então dá aquele pump assim, e quando você treina, você meio que direciona esse carboidrato e essa gordura toda. Então, por exemplo, eu gosto de treinar glúteo depois de uma refeição livre, porque é como se eu pegasse tudo isso que eu comi e direcionasse para uma parte que é importante para eu desenvolver. Entendeu? Né. E claro, o meu treinador que me ensinou tudo isso, então ele tá sempre me direcionando. Tem essas estratégias, né, de você comer refeição livre e no outro dia você fazer um treino intenso para você usar essa carga que você colocou. A refeição livre ela é a carga do celular que você coloca, sabe. Uhum. O Cine sempre fez eu treinar na segunda-feira, né? Assim, não era perna, não era costas, justamente por causa disso. Nossa. Ele falou assim: você comeu muito final de semana, agora você vai se Isso, ferrar aqui no essa treino energia. para poder gastar um pouco essa energia, né? Você citou uma coisa aqui que isso é uma dúvida que eu tenho bastante, né? Com relação à TPM nas mulheres que são atletas. A gente, pelo menos, né, o que sabe aí na ciência, quando você restringe tanto o seu corpo de caloria, gordura, essas coisas assim, isso mexe muito no ciclo da mulher, correto? Sim. Eh, eu já vi muitos casos das mulheres falarem que, por exemplo, eh, até para de ter o seu ciclo, né, por causa da questão da gordura corporal que caiu demais.
Então, como que é para você? Isso te atrapalha tanto? Sei lá, vem às vezes, sei lá, mais forte essa mudança de hormônios e tal. Como que você lida com isso até com relação a treino, né? Porque outra coisa que acontece muito, e não sei se você viu, a Virgínia abriu uma academia lá e daí ela colocou a mensalidade para 7 dias a as mais. mulheres de 7 dias a mais por causa dessa questão, né? Que muitas mulheres elas param de treinar nesse período justamente porque é difícil, né? Então muda muita coisa para elas e elas começam a ter essa dificuldade. No teu caso, como que é para você lidar com toda essa situação, visando que você já está numa restrição grande calórica e tudo mais, nessa preparação, né, para o seu evento aqui nas próximas semanas? Com relação ao ciclo menstrual, realmente, dependendo ali do percentual de gordura que você cai, algumas meninas elas não menstruam. Não chegou a acontecer comigo já aconteceu de atrasar um pouco a menstruação e diminuir o fluxo, mas não chegou a cessar, sabe? Mas acontece por conta do percentual de gordura. Essa parte do estresse da TPM, você sendo fisiculturista ou não, é intrínseco a nós mulheres, né? A gente fica realmente, porque o nome já diz, é uma tensão pré-menstrual. Então, o teu corpo tá completamente tenso ali, né? Esperando expulsar aquilo que já não serve mais. Então, quando eu tô nesse período, eu sinto sim uma maior indisposição, eu sinto sim uma aversão ao treino, eu não quero ir treinar, mas no meu caso, eu continuo treinando. Porém, eu coloco os meus pés no chão e eu sei que o meu desempenho no treino não vai ser o mesmo de que quando eu não tô em período pré-menstrual ou menstruado, né? Então, eu entendo que talvez eu baixe a carga, mas não é por isso que eu vou pegar leve comigo. Eu vou tentar a minha carga. Se a minha carga não for, eu vou baixando até descobrir qual carga que eu vou conseguir fazer naquele dia, né? E com relação a apetite, muito apetite, aí você quer comer doce, então tem que ter um controle emocional, eu diria, muito forte, assim, pra você não, porque às vezes, por exemplo, você tem uma pasta de amendoim na tua dieta, que é um doce, né? A sensação pode não ter açúcar, mas em questão Lembra? de liberação dopaminérgica ali no teu Tipo a cérebro, caseira. entendeu? Você pega uma colherzinha ali, 10 gramas, a vontade de você comer o pote inteiro, aí você tá na TPM. Então, você tem que ter esse controle emocional de realmente comer aquilo que tá prescrito, mesmo que você querendo comer o mundo, né? Fazer o treino bem feito, dando o seu máximo, mesmo você sabendo que o seu máximo naquele dia não é o seu máximo, se você realmente consegue, sabe? Existem pessoas que optam por não treinar, porque às vezes tem muita cólica, tem uma indisposição muito grande. Aí, alinhando isso com o treinador também é super possível, né? Vai muito da questão da individual de cada mulher, né? Eu acho que eu quero que você fale um pouquinho também, não mudando muito. A categoria Fitness Model, né? Você que está aí, né, já é profissional, sabe muito mais do que nós. O que exatamente o árbitro pede? Porque assim, eu acompanho, tem umas coisas que a gente não dá para entender. Às vezes é uma menina assim, daí fala, isso aqui, eu já ouvi falar, o glúteo tá muito denso. Mas ter bunda dura é ruim, então eu não consigo entender. Já ouvi falar essas coisas. Eu quero que você explique um pouquinho o que o árbitro quer, tá? É diferente do que a gente quer, né? Sim, É muito diferente. Olha, eu tenho estudado muito os shows profissionais que estão acontecendo no Paralelo Brasil esse ano. Eu tenho assistido todos. E se tem uma coisa que os árbitros querem é harmonia. A Fit Model é um shape completamente harmônico. E o que seria isso? É você olhar para o físico e nada destoar. Você não vai olhar para o físico e vai falar, nossa, que ombrão, ou nossa, que bundão, que glúteozão, que coxão, né? Que a gente fala assim, mais chupro, né? Mas que quadríceps grande, que glúteo predominante. Não. É tudo bem encaixado. Então, quando você posa, nada pode se destoar. É o conjunto perfeito, né? Então, eles querem um glúteo completamente cheio. Então, desde o glúteo médio, que é o glúteo máximo, mas não é o glúteo de uma biquíni que tem uma densidade muscular muito grande, né? Aquele glúteo extremamente... Que a biquíni aumentou, né? Esses últimos tempos. tá Né? bem parecido com uma São bem grandes as meninas. Inclusive, eu acho que a categoria Fit Model ter nascido foi algo muito bom para o fisiculturismo, porque, óbvio, é uma categoria de entrada, né? Só que ela tem uma margem de distanciamento da biquíni muito boa.
Ou seja, esse distanciamento é uma margem de evolução para a própria fit model, né? Então, eu vejo que hoje eles não querem um físico muito grande, justamente para ter uma distância da biquíni, para a fit model conseguir evoluir, assim como a biquíni e a wellness evoluir no decorrer dos anos, né? Se a gente pega a biquíni quando ela começou, ela é praticamente uma fit model hoje. E olha como a biquíni tá agora, né? Então, foi extremamente necessário, porque imagina, se eu, por exemplo, não tivesse começado a minha fit model, por não existir a fit model, eu teria que competir na biquíni. E olha o tamanho que Estão as meninas. fizeram o meu tamanho. Sim. Né? Mas Então, eu acho assim, olhando, eu concordo com tudo que ela falou, plenamente. Eu acho só que a fitness, minha opinião, tá? Não sou razão, mas a fitness model e a biquíni, a pessoa tem que nascer pra categoria. Na minha opinião, né, que tipo, pessoa menos homorfa não entra nessa categoria. Pessoa que já tem a tendência a ficar um pouco maior, né? Tipo assim, aquela mulher que já tem bundão e pernão. Cara, é wellness. Vou dar um exemplo assim, a minha esposa ela tem uma genética, a propícia a ter um quadríceps grande, né? Ela não é do meio, e um glúteo grande. Ela nunca vai ser uma fitness model. Mesmo que ela sofra. Então, assim, eu vejo como uma categoria mais pro ectomorfo em si, né? Que é a pessoa que, tipo, tem a tendência a ser um pouco mais magro e tal. Porque a gente sabe que ali no meio profissional, ela sabe que a genética é um fator, né, que domina tudo, né? No fisiculturismo sempre, né? Então, só para entender, basicamente uma categoria é a evolução da outra, né? Começa-se numa categoria e vai evoluindo para as próximas, seria isso? Até seria esse o caminho que você quer seguir? Com relação à evolução, sim e não. Porque daí tem a questão que ele comentou agora. Por exemplo, uma wellness nunca vai ser uma biquíni. Porque a estrutura do corpo dela é uma estrutura mais larga, os ossos dela, né? É uma pessoa que tem mais quadril, mais projeção de glúteo. Então, conforme ela vai treinando, isso vai se desenvolvendo num formato de corpo que direciona ela mais para uma wellness, né? Mesma coisa com uma biquíni, mesma coisa com uma fit model, né? Uma fit model, ela pode facilmente ser uma biquíni, né? Porque ela precisa, claro, de muita maturidade muscular, tempo de treino para atingir o nível de uma biquíni profissional hoje, né? Mas uma fit model vai demorar quanto tempo para ser uma wellness? Se a gente colocar, por exemplo, Eduarda Bezerra do meu lado, né? Ela não tem que, sei lá, 5 vezes o meu tamanho, né? Então, eu teria que fazer um uso de hormônio muito forte, justamente por conta do meu biotipo mesmo, da minha genética, da forma do meu corpo. Eu sou mais estreita, sou mais longilínea. Então, tem essa questão de, pode sim ser uma evolução, desde que a tua genética te favoreça, compatível né? com aquilo. Que você vá Entendi. subir. E eu acho que também, às vezes, ela não seja o seu caso, né? Que você vai ter certeza que esse ano ou ano que vem você vai estar no Olímpia. Isso não tem como não tá, não é puxando sardinha aqui, mas a gente sabe que. Eu falo quem eu vejo que tem esse potencial gigantesco igual você. Mas eu vejo que, tipo, digamos assim, eu quero virar wellness. Mesmo você querendo, com o uso dos hormônios, recursos de H, peptídeo, tudo, não consegue. Sério. Porque, assim, tem pessoas que nasceram pra categoria. Igual assim, o meu sonho era ser bodybuilder. Nunca você. Pode chegar aqui a máxima a 100 mil por mês aí. Eu não vou. Porque o meu corpo não foi feito para isso. Agora, um classic já é difícil. Eu era mais pro men's physique. Igual ela. Da biquíni, da fitness model pra biquíni, não é que seja mais fácil, mas é mais possível ela chegar. Entendeu? Só para eu entender, então, qual que é a diferença, assim, objetivamente, da biquíni para fitness model? Você falou que a fitness model é um corpo mais, mais slim, né? Vamos lá, tem a fitness model, né? Esse modelo mais slim. Aí nós vamos para biquíni, sei lá, tem um pouco mais de volume. E a wellness daí já é mais, tipo... Grandona, não é? Mais grandona, como que é a Franciele Matos, né? Isso, é. Ela ainda, a Franciele Matos, eu acho que pra mim é a melhor linha, né? Que ela não tinha a cintura em equilíbrio. Agora as meninas já estão bem maior que ela. Você olha aí os últimos campeonatos, cara, assim, tipo, ela ganhou a Loira do Sul agora, né? Nossa, ela tá gigante, cara. Muito grande. Muito grande. Tipo, muito grande. Você põe ela perto de uma perna de um homem que treina maior. Entendeu? Não que seja feio, mas eu falo assim, cada vez que essa categoria, em vez de manter um padrão, elas estão indo aumentando, isso, né? por isso que eu acho que criaram fitness models. Porque a biquíni, se você pegar a biquíni tipo a Angélica Teixeira, que ganhou, não lembro o ano, 2019, não lembro, antes dela engravidar, ela parecia uma fitness model com mais glúteo.
bem assim, slim, o peso dela não era tão alto. Eu lembro de depois, você olha agora as últimas, são tudo grande, cara, as linhas. Então você falou ali sobre a linha, né, da fitness model, como que é, e a biquíni, então, pra gente entender essa diferença entre um e outro ali. Acho que a principal diferença seria realmente essa questão da densidade muscular. Uma biquíni tem muito mais densidade e maturidade muscular que uma fit model. Quando a gente pensa em glúteo, o glúteo, uma fit model, uma biquíni e uma wellness, né? A questão da gota é algo muito importante. A fit model, ela tem uma sombra de gota, é aquela gota ali bem leve, dando uma oizinha, assim, eu tô aqui, se você desenvolver eu saio, sabe? A biquíni, ela já tem uma gota, só que ela não é aquela gota extensa e fechada como uma gota de wellness, né? A gota da wellness, ela é uma full gota, assim, ela desce com Desenhado, hein, marcado. Não tem como... bem extensa, né? Então, essa questão do glúteo é uma das principais diferenças entre as 3 categorias, né? Essa questão da cor. Os ombros também, né? Por exemplo, a gente olha pro físico de uma biquíni, os ombros, eles se sobressaem de algum nível, né? Então, claro, tem uma questão de harmonia entre todas as partes, né? Bíceps, tríceps, ombro, mas o ombro é como se ele desse um oizinho a mais, um destaque maior. Na fit model, tudo precisa estar harmônico, ou seja, o meu ombro ele não pode se destacar com relação ao meu bíceps, com relação ao meu tríceps. O meu ombro, o meu braço, ele precisa ter toda uma harmonia mesmo. Por isso que eu usei essa palavra lá no começo. A questão da harmonia é muito importante para a fit model. E tem muitas meninas, inclusive, na fit, que infelizmente elas precisam adaptar a pose para esconder alguns pontos que ela já tem uma densidade, uma maturidade muscular um pouco mais Porque a alta. genética favorece mais ela naquele grupo Sim, muscular do pode que em ser. outros pontos, entendi. Ou porque talvez é o treino mesmo, né? Às vezes a gente gosta de treinar ombro, por exemplo. Aí dá vida lá no treino de ombro. E não gosta de treinar glúteo. Aí dá um pouco menos de vida no treino de glúteo. Então, óbvio que o seu ombro, e também por ser um músculo menor, né? Que são várias facetas aí, vários ângulos pra gente olhar esse cenário. Mas aquilo que você gosta menos, geralmente você treina que bar, né? E aí Sim, sim. envolve menos, você entende lá. Desculpa, qual a sua altura? Eu tenho 1,65. Ah, tá. E pra você subir no palco, você tem que subir com mais ou menos quantos quilos? A gente não tem. Ah, não tem essa na questão de Fitmodel quilo. não tem a questão do peso. É mais peso. Não, de um baixo peso. A gente só. Dentro da liga profissional também, a gente entra todas juntas, né? Independente da altura. Daí na liga amadora que tem as opens, né? Que daí seriam open A, as meninas mais baixas. E assim consecutivamente até a open D, sabe? Pessoas, né? Então tudo que interessa é ali. Tem o resto Eu te falar pra você agora, Isso, falando né? um pouco mais, parece que é uma categoria, tipo assim, a gente sabe que o esforço é muito importante, mas é uma categoria bem genética, se para pensar, porque tem pessoas que nascem, que nem modelo. Para pensar modelo de passarela. Cara, ela nasce e fala assim, modelo. O cara olha, aquela ali é modelo. Ela nunca treinou, não fez dieta, ela nasceu com esse modelo. A fitness model, claro que a gente tem que pôr uma muscularidade ali, só que eu vejo que é uma coisa que meio que genética. Se você olhar as meninas, igual eu falei pra você, nenhuma, tem uma ou outra que tem a cintura larga, mas é uma cintura muito fina, cara. Tipo, muito controlada. Aí se você parte pra biquíni, a biquíni, tem a cintura um pouco mais larga. Põe um pouco mais de ombro, que vai aparentar que a cintura tá mais estreita. Entendeu? Agora a fitness model, se pôr muito ombro, ela já vai perder a linha, igual ela falou. Então é uma categoria bem genética. Claro que tem um esforço ali, mas eu vejo que é bem mais selecionado do que as outras, assim, sabe? Nossa, é um trabalho duro, então, né? Se você vai, por exemplo, tá com a cintura um pouco mais quadrada, né? Menina não tem a cintura tão mais fina. Aí talvez crescerem um pouco a questão da dorsal, dar um midi-glúteo médio, né? Pra dar aquela aparência mais violão, assim, como coisa de costas. Mas se você vai crescer o ombro, você tem que crescer o braço todo junto. Que aí daí já perde Então, esse harmônico. né, que te moda é muito detalhe, assim. Eu diria que é uma categoria muito difícil para os treinadores, porque Mais difícil. primeiro que os padrões ainda estão sendo definidos. A gente não tem uma Miss Olímpia ainda, né? Para falar, não, isso aqui é um Lorde. E aí tem toda essa questão de manipulação de físico. É um físico que você não pode estar muito condicionado, mas você também não pode chegar no palco sem condicionamento. Cara, Né? Você não pode estar com uma densidade muscular muito grande, mas você também não pode ser simplesmente magra.
né? Porque senão não é Tem que ter um fisiculturismo. músculo, né? Isso. Gente, fisiculturismo é academia e criação de músculos. Músculo, né? Então você tem que levar tudo da medida certa. E essa medida certa ainda está sendo definida qual é. Então, achou um ponto legal aqui. E o treino daí? Já que você não pode ter muscularidade, cara, aí eu fiquei treino. curioso sobre Eu estudei sobre o treino, né? Que eu fazia. Tem algumas pessoas que têm que treinar um pouco mais pesado, porque ainda não tem a muscularidade que pede, né? Principalmente pra uma pessoa longilínea, que nem era minha atleta, ela era muito alta, né? Daí, tipo assim, pra preencher uma pessoa mais alta, todos nós sabemos que é mais difícil. Como que é o treino? Que a gente fala brincando, que vamos treinar com os cotonetes na academia. Porque quem é leigo olha assim, uma pessoa e fala, pô, aquela menina é atleta profissional, mas ela tá puxando um bloquinho. Quem é leigo não entende que a categoria dela não pode ter muscularidade, é um treino muito técnico. Então eu acho que a técnica no treino dela, eu acho que prevalece bastante. Fala um pouquinho a respeito. Eu sou muito técnica no meu treino. Tanto é Execução, então é execução. perfeição. É, Entendi. mas eu sempre fui assim, que eu treino desde os meus 15 anos. Eu frequento o ambiente da academia desde os meus 15 anos, então são 11 anos, né? Só que entre altos e baixos, né? Porque é difícil você manter ali uma frequência quando você ainda tá se estruturando na vida, adolescente. Então, tipo assim, eu ia pra academia, fazia 4 meses, aí desaparecia por 6 meses. E só que eu aprendi a ser muito técnica nesse tempo todo. Então, não só como fisiculturista, mas antes eu já tinha muito essa coisa de preciso fazer bem certinho. Então, eu prezo muito pela execução, não pela carga em si. Então, se a execução está boa, eu vou aumentando a carga de acordo com a execução. Se eu parar de executar bem, essa carga não é minha, porque eu vou estar roubando, vou estar colocando força em outros grupos musculares que não aquele que eu quero trabalhar, né? E essa questão do treino, ela é muito, por exemplo, o que treinar, né? O quanto peso colocar, vai depender muito de como tá o teu físico. Se você tem uma margem para crescer dentro da própria Fit Model, então se você é, por exemplo, uma atleta muito magrinha, provavelmente você tem muito margem para crescer. Porque se você olhar as atletas profissionais lá fora, elas têm massa muscular. Eu posso estar muito enganada, mas por foco e por vídeo, eu vejo massa muscular. Eu vejo um volume dentro do que a Fit Model permite. Então, você tem que treinar forte, você tem que treinar bem. O meu treino é muito forte. Eu pego peso? Eu pego peso. Até que vai chegar um momento que eu vou competir e o árbitro vai falar pra mim, agora você não pode Que eu aumentar acho que é o mais que isso. difícil daí. Na hora não que você tem. chega e não pode evoluir, cara, daí você vai pro treino, você treina, tipo, dá um exemplo, eu já vi, não que seja da mesma categoria, Franciele Matos fazer o búlgaro com 10 quilos. Nossa. Olímpia 2 vezes. Por quê? Não podia aumentar determinada área, senão ia ficar desproporcional. Aí que é ruim. Que igual eu, como tô com lesão. Cara, eu sei que eu chego lá, pego o halter de 60 quilos. Só que você fazer o negócio com um peso, fala, cara, parece que nem tô treinando. Acho que essa é a hora ruim, né, cara? Ela vai chegar, acho que nisso, né? Que é a hora que você sabe que pode mais, mas não pode fazer mais. Entendi, cara. Isso deve ser. Eu ia até perguntar, porque o que acontece? Todo mundo fala sobre a falha, né? Aí, óbvio, nós estamos falando para crescimento muscular e tal. Então, todo mundo fala, tem que chegar na falha, na falha, na falha. Então, você, no seu caso, quando você está treinando para desenvolver o que você falou, você não chega na falha tão exatamente, ou você chega nessa falha? Como que é para vocês? Porque como você prioriza 100% a execução, né? Geralmente quando a gente vai chegar na falha, lá, sei lá, as últimas repetições é difícil você sair bem certinho, né? Como que é nessa questão para você? Sim, quem priorizar a execução dentro do peso certo, por mais que eu esteja ali nas últimas repetições, pode ser que ali nas últimas eu não consiga completar o movimento, né? Então eu diria que eu não diria que eu estou prejudicando a minha execução, eu só estou com o músculo fadigado e ele não consegue mais completar. Só que vamos pensar na minha elevação pélvica, né? Eu preciso elevar ali, deixar o meu corpo alinhado, né? Vai chegar um momento ali nas últimas refeições que eu não vou mais conseguir levar o peso lá para cima, né? Então isso mostra que o meu corpo, o meu músculo está perto da falha, né? Ou tá falhando ali já. E E daí não tem aquela roubadinha básica. dependendo do exercício, né? Porque eu evito roubar. O que eu faço? Como eu treino na Overall, que é um ambiente muito capacitado em relação aos professores, eles são muito bem instruídos. Geralmente, quando eu tô ali nas últimas séries, né, ou na minha última série de trabalho, ou num cluster set, enfim, eu geralmente peço ajuda
os professores. Então, eu não roubo, né? Eles sabem ajudar. Então, eu tô ali nas últimas repetições, muito perto da falha, eles vêm e me ajudam, liberando a força gradativamente conforme eu vou empurrando. Então, quem tá com a carga sou eu. É só aquele toque que faz toda a diferença, sabe? Parece que a pessoa só encostou 2 dedos ali, mas a sensação é que ela tirou, sei lá, 50% da carga de você, quando na verdade não, né, se a pessoa estiver ajudando certo. Então, eu uso muito desse recurso. Por isso que você treinar em ambiente de profissionais qualificados faz a diferença, né? Sim, Cara, isso total, né? eu trabalhei lá e é verdade isso ali. A gente, principalmente quem é da área, né? Já tem uma noção em até onde o aluno vai, como ele vai, né? Principalmente quando é atleta, um atleta assim do nível dela, né? Eu já treinei atletas profissionais também e eu sei como que é, a gente conhece bem isso. Mas me diga uma coisa em relação ao teu treinamento ali. Como a gente falou, tem que manter a suavidade, você treina pesado, como você falou. Exercícios em questão, tá? Primeiro a gente vai falar sobre exercício, depois acho que divisão de treino teu. Multiarticular, você usa bastante ou pouco? Porque já que tem que preservar a linha de cintura, a gente sabe que os multiarticulares usam muito o core do abdômen, né? Você usa que tipo de exercício assim que é mais multiarticular? Tipo agachamento, búlgaro? Ou o teu treino fica mais isolado? Tipo, vou fazer um glúteo estendido na polia, vou fazer a elevação pélvica, que é monoarticulado, não é multiarticular, né? Que você usa a articulação do quadril. Ou ele tem bastante exercícios multiarticular ali? Então, eu já tive, depois do Olímpia, o meu feedback do Tyler foi que eu precisava volumizar o corpo como um todo, tá? Então, no começo, depois desse kickback, eu fiz muitos exercícios multiarticulares. Então, eu fazia agachamento, eu fazia búlgaro, fiz muito búlgaro. Búlgaro é um exercício dificilmente Demais. maravilhoso. Demais. Ele é difícil, mas ele é maravilhoso. Entre outros exercícios multiarticulares, eu fiz muito. Só que chegou num ponto, porque meu quadríceps ele é predominante. Então, lembra da questão da harmonia? Sim. Eu não posso destoar o meu quadríceps com relação ao meu posterior, com relação ao meu glúteo. Então, exercícios multiarticulares, como o búlgaro, como o agachamento, até um drag press ali, Sim. que pega glúteo, posterior, enfim, são exercícios que foram tirados há algum tempo já. E eu não tenho mais, então, nesse momento, exercícios como esses, e também não tenho exercícios localizados para quadríceps. Então, porque meus quadríceps não pode desenvolver mais do que tá. Pelo menos até o meu primeiro campeonato, onde eu possa pegar um feedback e o árbitro me dizer, não, você dê um espacinho para quadríceps, né? Porque olhando o que a gente tá vendo lá fora e que tá acontecendo, as atletas que estão se destacando, eu acredito que eu tô muito ali na margem já, sabe? Em questão de quadríceps. Aí agora, então, eu tenho muito exercício localizado para glúteo. Então, os meus exercícios, nesse momento, nessa fase, eles estão mais direcionados. Então, eu tenho muito exercício no cabo, eu tenho abdutora, eu tenho elevação pélvica, eu tenho frog, eu tenho ali a questão de posterior, que seria EGDL, né, RDL unilateral, porque para dar, como eu precisei desenvolver muito meu glúteo médio, essa questão de exercícios unilaterais são muito legais por conta da estabilidade que você precisa do glúteo médio para sustentar ali na outra perna. Então, tem muito exercício unilateral. Enfim, então nessa fase são exercícios mais direcionados mesmo e menos exercícios multiarticulares. Justamente para desenvolver um ponto específico que você precisa desenvolver. Isso. É uma coisa que a gente falou, né, nos episódios para trás, que a gente falou sobre isso nesse dia. Cara, para quem não é atleta, né, isso não é uma coisa extremamente necessária, vamos dizer assim, né? Para quem não é atleta. Então, tipo, eu quero, vamos lá, quero desenvolver o meu glúteo, mas não é um detalhe, não é um ponto específico. Cara, faz os exercícios básicos. Normal, nada é um de básico. Né? Não precisa inventar moda. Aqui a gente tá falando nível profissional. Isso, tá, aqui a galera? gente tá falando de uma atleta que já tem desenvolvimento muscular, já tem tudo, ela só precisa A dieta desenvolver certa. um ponto específico, né? Então entra naquilo que a gente que você falou bastante, né? Sim, sim. Cara, para quem não é atleta, faz o básico. Faz o faz o básico, básico. faz o arroz com feijão ali que você vai desenvolver. Agora, a pessoa que precisa desenvolver uma coisa específica por causa, né, de uma competição, porque é atleta e precisa desenvolver um músculo específico, aí sim vai seguir o que a Carol tá falando aqui, Isso né? mesmo, De fazer uma coisa num detalhado. Por exemplo, você falou monoarticular, Monoarticulado e multiarticulado. multiarticulado.
Qual que é a diferença desses dois? Só pra gente É entender. mais articulações. É que assim, eu estudo muita com os americanos são os tops de linha em relação a estudos ainda, o brasileiro é muito bom, mas os americanos, toda a nossa base de conhecimento, a gente sabe que é americano, né? Então assim, monoarticulado não pega um tipo de articulação, só que não tem como fazer um exercício com um tipo de articulação, né? Você vai usar o joelho, vai usar o tornozelo, então assim, é onde que você movimenta, John. Em multiarticular você vai pegar, tipo assim, vai fazer um agachamento, então você tem a flexão de quadril e a flexão de joelho, são duas articulações, né? A elevação pélvica é só a articulação do quadril que está envolvendo. Mesmo que o joelho esteja flexionado, ele está estabilizado, ele não está tendo movimento. Então é essa a diferença. Normalmente por isso que glúteos do cabo, dependendo do exercício em si, é monoarticulado e é difícil achar um multiarticular ali. Uma coisa que ela estava falando, que muita gente tem dúvida, pergunta para mim até hoje, só dando a dedo, o RDL. Cara, o RDL, para quem não... isso que eu ia falar. O RDL, o que acontece, galera? Eu vou falar para vocês que não sabem algumas coisas. Imagine que é um stiff com o joelho semiflexionado, tá? Daí eles puseram hoje, a nomenclatura mudou, eles puseram como RDL, mas é um stiff com o joelho semiflexionado, porque o stiff mesmo, ele é com o joelho totalmente estendido e é muito perigoso fazer. É um exercício que eu falo, cara, eu falei pro Nicolas, faça com pouca carga, né? Então ela vai explicar isso em relação a ela trabalhar muito unilateral também. Por que que ela tem que trabalhar isso? Você faz então esse RDL unilateral e bilateral. bilateral. Ou vai ser unilateral só? Nesse momento eu tô fazendo unilateral. Passo uma perna de cada Essa é por causa de alguma assimetria que você tem ou não? É por conta, a princípio foi por conta da bananinha. A gente diminuir aquela bananinha que tem embaixo do glúteo. Daí você faz esse ali, o unilateral, você faz ele com apoio no banco, com o pé flexionado, com a perna apoiada. Entendi, eu sei por quê. E foi um exercício que eu acho um exercício de difícil execução também, né? Porque você precisa de muita concentração ali para não prejudicar a tua lombar, assim como o stiff, né? Você achar o ponto de flexão do joelho, porque se você flexiona muito, você faz um agachamento e faz um RDL. Então é um exercício difícil. E é aquilo que vocês falaram, se você não é um atleta e se você não tem experiência dentro da academia, da musculação, você pode começar com um stiff, né? Vai, talvez não deixando o joelho ou a perna completamente reta, uma leve flexão no joelho que vai ficar mais confortável, enfim. Não precisa você começar com um exercício de difícil execução, até porque vai te assustar, né? Já é um ambiente desconfortável, porque treinar não é confortável, né? Não. A gente tira completamente a gente da zona de conforto. Aí você vai lá fazer um exercício que você nunca fez e que é difícil de fazer. É isso que é legal ela explicar, porque é o que acontece, né? Ela tá fazendo, digamos que ela postou um vídeo lá, ó, eu faço esse exercício, galera, é muito bom, mas é específico para ela, galera. A gente tem que entender que as pessoas, para chegar no nível de treinamento e de exercício, ela tem que passar pelo básico, né? Então, assim, eu vejo muita pessoa, tipo, ela tava falando um exercício, assim, um exercício que eu não gosto muito, mas muita gente faz, que é o frog. Cara, é um exercício super avançado. É muito difícil de executar. Então, aquele exercício que eu falei para você, que é o contrário, deita no banco e tal. Então, não é exercício que vai chegar uma pessoa, tá com 3 meses de academia, fazer. Isso vai fazer. Não, cara, não vai fazer. Isso é específico para ela, porque ela precisa de um detalhe, galera, porque ela é atleta nível profissional, tá? E a divisão de treino tua, como que é? É tipo, segunda, quarta e sexta glúteo, terça e quinta superior, ou dá intervalo de descanso? Então, como nós estávamos almejando competir agora no New York Pro e no Pittsburgh, que rolou agora esses 2 últimos finais de semana, 2 campeonatos muito grandes nos Estados Unidos, que eu só não fui porque eu não consegui o meu visto. Terceiro, Quarto mais sério. Fiquei muito chateado, mas os propósitos de Deus são maiores que os nossos, né, Nupi? A gente tinha ajustado a periodização de treino. Antes eu treinava segunda, terça, quarta, folgava quinta, sexta, sábado, folgava domingo. Então essa era a periodização. Aí a gente mudou para treina 3, folga 1. Treina 3, folga 1. Para eu ter um treino de glúteo a mais. Porque o glúteo realmente era um músculo que eu precisava desenvolver um pouco mais. Eu precisava dar mais O máximo ou o atenção. mínimo? O médio. O médio. Precisava de mais glúteo médio. O meu glúteo ele é bem projetado, essa questão do glúteo máximo ali, a questão da gota, né? Mas eu precisava de um pouco mais de arredondamento e volume em cima. Sabe quando você posa para dar aquele formatinho de meio que um coraçãozinho? Eu precisava desenvolver um pouco isso. E com o treino intenso, essa nova periodização, não fiquei tão desgastada, porque uma das preocupações do meu treinador era eu ficar muito cansada, né? Porque folgar só um dia, um treino, né, de 2 horas, mais o cardio.
enfim. Mas deu certo, consegui me adaptar, não tô dizendo que não seja cansativo, né, mas meu corpo tem conseguido se recuperar, porque isso é extremamente importante também. Sim. Não é só você treinar, é você se recuperar do treino, é você dormir bem, é o alimento que você tá comendo conseguir fazer a função dele, ou seja, você ter uma boa digestão, aproveitar bem aqueles nutrientes, então tudo isso tem que estar em conjunto. E até linkando com o que você disse, né, sobre as pessoas que às vezes não têm tempo de musculação, enfim, é muito importante você estar trabalhando junto com um treinador bom, né? Não é um custo para sua vida, é um investimento que você Porque a faz turma em acha que a você. internet, vê na internet já sabe tudo, né? Hoje é assim, a gente sabe que é assim. Antes de eu começar, né, a treinar a sério, a levar essas coisas a sério, antes de ser fisiculturista, eu já estava levando a sério, né? Eu lembro que eu comprei um treino pronto de uma moça na internet, porque ela vendia o físico dela. Ela tinha um físico muito bonito. E eu olhava e falava, nossa, eu quero esse corpo. E se ela tá falando que eu tenho que fazer isso, se ela vai me vender alguma coisa pra me mostrar o caminho, né? Só que hoje eu olho pro treino, que eu paguei R$ 60, né? E eu vejo como aquilo não era pra mim. Não ia me levar pra onde eu precisava chegar. Por Eu não tinha curiosidade, acompanhamento. o que que ela falava para fazer esses treinos dela? É que geralmente, assim, nas redes sociais a gente vê, se você quer ficar com glúteo assim assado, faça esse exercício. Então você caiu naquele Né? golpe também, Já a quantidade de seguidor que a pessoa tem. Também, Cara, isso é o né? que Já mais caí. tem. Isso assim, o cara vai lá, pega um resultado legal, daí você olha, ó, cara, nossa, 50 mil seguidores, que a pessoa não vai ver curtida, não vai ver nada e acha que é aquilo ali. Relembrando, a gente sempre vai afirmar, galera, a internet é muito mentirosa, acreditem nisso daqui, ó, que ela é pessoa de verdade, ela tá falando pra vocês que ela já caiu nesse erro, né, antes de ser uma atleta profissional, e ela mostra o quão é importante ter um treinador, e um treinador bom, não é qualquer treinador, uma pessoa que vive daquilo ali, tá, galera? Porque a galera na internet vende a facilidade, né? Não, vai, é só fazer isso aqui. Ou metodologia que a gente explicou. Não, a minha metodologia é o low volume que cresce, né? O high volume não cresce, né? E isso daí acaba enganando as pessoas. E teu treinador, como você falou bem assim que a categoria nova, ele também está descobrindo mais ou menos o que fazer com as atletas dele ou já é pré-definido nessa categoria tua, assim, tipo, eu sei que a Carolina tem que comer isso e por ela a gente vai ter meio que um padrão para as outras meninas fazer parecido, tipo treinamento, alimentação, ou você acha que, a gente sabe que é individual, mas eu digo assim, meio que ele ter uma base daquilo ali ou ainda ele está descobrindo, assim? Eu acho que tá todo mundo descobrindo, inclusive a própria federação. Entendi. Estão descobrindo o que eles querem, né? Mas tanto eu quanto ele, a gente estuda a categoria Fit Model. Tem essa questão de ser algo muito individual. Então, por exemplo, o que não necessariamente o que eu como por ser uma atleta Fit Model profissional é o que uma outra atleta Fit Model dele vai comer, né? Tem essa questão da digestão, da aceitabilidade do organismo de cada pessoa para cada alimento, né? Então, é muito individual. Só que eu acho que existem coisas que sim são replicáveis independente da atleta. Por exemplo, essa questão da harmonia, né? Então, para mim, ele está desenhando um físico, esculpindo junto comigo, harmônico de acordo com aquilo que nós achamos que a categoria até então quer, não? Que a federação quer. Então, ele vai replicar isso. Então, essa questão de volume muscular. Por eu ser atleta dele, acho que fica um padrão dentro do time, né? Mas é aquilo. O padrão mesmo a gente só vai ter depois que aí o Olímpia sair. Olímpia é o padrão, né? Não adianta. A hora que o Sai quando? Esse ano? setembro, né? Setembro, Olímpia. Tem uma Tem que daí, a partir dali, é certeza do que tem que fazer e Isso, é certeza. Daí vamos ver se alguém vai ficar ali por anos ganhando, né? Que às vezes pode mudar, porque a biquíni também tá isso, né? Tipo, ganhou a Isa Piscine, que era uma linha totalmente diferente, tá treinando até com o Johan, né? Que era um treino pancada. Daí, de repente, outro ano veio outra menina biquíni. Daí, pra mim, minha visão. A Laura ali é a mais biquíni de todas ali, eu acho. Pra mim, então a dela ainda a gente não sabe. Às vezes pode ser ela, a gente tá falando que a futura Olímpia fez eles modem. Amém? amém, né? Vamos usar Os trabalhos estão sendo muito bem executados com ela, eu vejo, né? A gente acompanha. E isso é interessante ela falar que às vezes as pessoas acham que existe um padrão e é muito individual de cada pessoa, né? Isso daí é uma coisa que o treinador só, galera, o treinador experiente aí,
Ou treinador que estuda, que o treinador dela, o Rick, ele é específico para meninas, né? Então é uma coisa legal, cara, é uma coisa legal. Então, assim, é bom que ele tá acertando para próximas atletas que virem já saber, ó, esse é o caminho, esse tipo de treino que ela fez, né? Ó, isso daqui que ela comeu e ela ficou sem. Porque, cara, a categoria dela é muito difícil. É um negócio impressionante. Eu acho a mais difícil de acertar. Eu fico imaginando uma finalização. A tua finalização, assim, em relação à hiperidratação, é meio padronizado? Em relação à comida, porque eu vejo que as meninas, às vezes, elas comem algumas coisas diferentes dos homens, principalmente a biquíni e a fitness, né? A fit model, desculpa. O que que é de diferente, ou você é o meio que padrão, assim, vou controlar sódio, vou por excesso de vitamina C, tomar muita água? Explica um pouquinho melhor dessa parte. Tem controle de sódio, né? Tem essa questão da hiperidratação também. Essa finalização que eu vou passar agora, daqui a algumas semanas, eu não sei exatamente como vai ser, porque a estratégia nossa até agora é preparar o físico o quanto antes pra gente encher com calma. E como a gente precisa do fininzinho do tá bombo, eu não posso deixar pra encher ali na última semana, porque pode ser que eu não encha tudo, até porque o Rick ele já trabalhou comigo antes, né, nos meus 2 últimos campeonatos, e eu sou uma atleta que eu tenho dificuldade pra encher. O meu metabolismo é muito acelerado. Então, eu como, tanto é que no dia na sexta-feira, né, antes do Olímpia, eu comi um madeiro, 300 gramas de batata frita, isso à noite, e eu não enchi tudo que ele queria que eu enchesse. E eu comecei a carbar bem, assim, coisa de 2.000 calorias, se eu não me engano, na terça-feira. E esse dia que você comeu madeira, você ficou sem água? Ou você tomou um pouco? Você lembra? Eu tinha água, Mas ela mas agora eu não me lembro quanto de água. Eu não lembro se era É que é 500 ou interessante isso, porque 500. eu já vi, você deve ser o biotipo assim, eu conheço algumas pessoas que é o biotipo da pessoa, a pessoa come e não enche, só que às vezes é falta de água, entendeu? É isso que ele tá tentando, acho que acertar com você. A gente até hoje, é a mesma coisa assim, tipo, as meninas falam assim, eu quero lixar, não vou tomar água porque medo de derreter, mas às vezes precisa da água para encher, porque ela vai virar o glicogênio, né? Então é interessante, imagine, ó, galera, um atleta fit model que mantém a linha de cintura comeu madeiro, é muito legal isso, cara. Eu acho, tipo assim, que eu não passo refeição livre para meus alunos antes do campeonato. Eu não gosto, eu tenho medo de dar gases, essas coisas. Aí deu gases, esqueça, perdeu a linha abdominal. Mas para você serviu. É interessante isso. Então você acha que talvez você não encheu porque comeu muito em cima o carboidrato ou porque você faltou água, na tua visão, assim, como atleta? Eu não comi muito em cima porque a gente já estava carbando com antecedência, né? Essa questão da água, o que que acontece também, né? Que é uma coisa que acho que faz bastante diferença pro nível que eu estava e o nível que eu estou hoje. Maturidade muscular. Talvez eu não tivesse a quantidade de músculos suficientes para encher aquilo que eu estava vendo como vazio, entendeu? Então, talvez não foi uma falta de água nem de alimento, e sim uma questão de desenvolvimento muscular mesmo, para ter, por exemplo, pensando em glúteo, Projetar. ter mais projeção, ter mais espaço ocupado ali, sabe? É, que nem agora. Essa questão da água vai ser muito importante, porque como a gente tem que levar condicionamento, mas tem que levar o físico mais soft, a água faz completa diferença, né? Então, aí essa parte também eu não tenho muito conhecimento, porque o Rick, ele é muito no dia a dia. Então, ele tem um acompanhamento com os atletas muito próximo, ele tá sempre de olho. Então, se o meu corpo começa a mudar aqui e ali, ele já tá vendo, ele já, se for uma mudança ruim, ele já contorna, né? Já faz o que é necessário. Ali, para a questão da finalização, eu acredito que ele vai soltar mais água. Eu não vou ficar com a água tão baixa, justamente por conta desse aspecto mais soft que eu preciso trazer. Então, eu tô condicionando bastante agora pra gente encher com calma e eu levar condicionamento, mas também um aspecto um pouco menos condicionado, um Entendi. aspecto um pouco mais E eu digo assim, em relação à comida, o que que você come de diferente, você vê que é diferente das pessoas? Ou você é o mesmo padrão mel, bolacha de arroz, doce de leite? Porque eu vejo que as meninas, assim, as fit model que eu tô vendo, elas estão comendo bastante gordura no carb up delas, assim. Não tô dizendo uma quantidade extrema, mas eu vejo as meninas, tipo, comendo muito bolacha de arroz com pasta de amendoim pra carbar. E eu acho uma coisa, assim, diferente, né? Porque normalmente se você usar muita gordura, os homens principalmente, cara, né, não vai digerir ele. Entendeu? Porque a gordura demora pra digerir, né?
E me explica um pouquinho se você tem isso na tua dieta, no Carb Up, né? Ou não é, o famoso arroz, uva passa, mamão, abacaxi. Tem. Eu carbei com pasta de milho bem valente de Aham. arroz e geleia. Entendi. É pra ter, eu acho que esse aspecto, ele não quer deixar dry, porque vocês não podem deixar a pele crisp, sabe? E parecer que tem uma suave camadinha de água, suave, não é aquela retenção. Então não é igual, por exemplo, quando a gente pega um atleta de outras categorias, né? Que ou pega aquela pelezinha assim, puxa aquele papelzinho assim na tua categoria, não é exatamente assim, então. A pele fica fica É fina. o aspecto. O aspecto da pele é bem liso, é bem uniforme, é bem Isso. fino. Não pode ser hard, né? Tipo, olhar assim e falar, esse, nossa, parece uma pedra esculpida. Tem que ser uma coisa, tipo assim, digamos assim, um tecido de seda. Se eu olhar assim, que ele dá aquela forma, ele, tipo, ele vai pelo teu corpo, assim, flui bem. Não pode ser hardness, porque hardness eles não querem isso. Eu acho que é por isso que daí ela pode comer um pouco mais de gordura. Que a gordura faz isso. Não deixa você retido, deixa você no condicionamento legal, porém não vai deixar você aquele hardness que elas não podem ter. Entende? E algo muito importante, assim, que eu acho um diferencial é que o meu treinador, ele preza por, independente de qual período da dieta que eu estou, né, de ganho ou de cutting e tal, é, ele tá sempre com os mesmos alimentos. Ou seja, o que vai mudar mais é a quantidade. Por quê? Ele já sabe o que vai funcionar para mim e o que não vai funcionar para mim. Agora imagina, no teu booking você faz um booking completamente sujo, né? Teu organismo, ali sensibilidade à insulina, enfim, fica aquela bagunça. Quando você começa a secar, às vezes é pouco tempo ali pro teu treinador ou a pessoa que acompanha você nessa parte ter esse feeling de entender o que funciona de verdade para você, né? Que nem, por exemplo, ele comentou que é interessante que eu carbei com madeira. Por quê? Porque eu já tinha comido madeira antes, eu já tinha experimentado madeira em mim e visto o que acontece quando eu como madeira, né? Então ele já tinha esse histórico. Então, por isso que é importante para o atleta ele seguir realmente o plano alimentar. Não ficar dando essas escapadas, essas furadas na dieta, né? Porque, às vezes, ali num período de booking, por exemplo, a gente se sente mais confortável para dar uma fugidinha, né? Sim. E eu até falo, eu estou em dieta há 1 ano e 3 meses. Caramba. Eu estou em dieta. Teve um período que eu fiz booking, que eu comi mais? Teve, mas era dieta. Era idiota. O Sidney falou isso pra mim uma vez, sabia? Foi uma das frases que mais fiquei bravo com ele. Ele falou assim pra mim, ele passou uma dieta, daí eu falei, Sidney, o que que eu posso trocar nessa dieta aqui, tipo, para variar um pouco os alimentos, né? Qual era? Arroz, feijão, sei lá, era um frango, tilápia, essas coisas assim que ele passava, e salada, né? Aí eu falei assim, Sidney, o que que eu posso colocar no lugar, tipo, sei lá, vamos colocar um macarrão no lugar do arroz ali pra mudar, né? Pra não comer todo dia exatamente a mesma coisa. Aí ele falou bem assim pra mim, eu falei, cara, você já viu alguém com shape comendo coisa diferente todo dia? Eu falei, nossa, eu desisti dessa vida. Pra mim, é sempre o mesmo alimento, não seja Deixa o saco, vou pra você. seja cutting. Eu acho que ela tá na fase legal. Claro, ser atleta profissional é um privilégio, uma coisa que eu não quase consegui, mas não vou ser mais. Mas um treinador de atleta profissional, eu tenho certeza no futuro aí eu vou ser. Mas chega uma hora, eu acho que ela passa, você enche o saco. Cara, eu acordo e falo, putz, fazer cardio, cara, aqui. Mas a gente faz, não é que a gente deixa de fazer. A gente fala, nossa, cara, igual ela, 1 hora de escada. Eu já cheguei a fazer com o Zanca, 45, 3 cardio por dia de escada. Cara, hoje eu chego perto da escada, eu quero quebrar a escada. Eu não engordo a escada, cara. Você falou que faz, seu treino leva em torno de 2 horas de musculação. E quanto tempo você faz de cardio? Depende da fase. Agora eu tô com 1 hora de escala. 1 hora de escada. Nem me fala, tá me dando dor aqui. E aí, dia off, que eu não faço treino de musculação, eu tenho a mesma 1 hora de escada, mais 30 minutos de algum outro aeróbico que eu preferi fazer. Eu tenho bicicleta ergométrica em casa, eu opto por fazer em casa. Mas você prefere bicicleta, esteira ou escada? Eu gosto da escala. Caramba. Porque a bicicleta, eu sinto muito. Não que eu sinta. Não é igual um treino de musculação, mas eu sinto meu quadríceps. Isso, Então, eu me ativa mais. canso ali, sabe? Agora, a escada, essa questão da frequência cardiorrespiratória tem que estar muito em dia, né? Mas, não sei, pra mim é mais fluido de fazer. Eu não sinto dor no corpo, igual ardência no quadríceps quando eu faço uma bike. Entendi. Né? E esteira é muito chato.
Eu preferi isso. Concordo. Vou pedir pra ele, você consegue pôr pra gente o Instagram dela aqui pra gente dar uma olhadinha na tela? Você pode passar pra ele ali, fazendo um favor? O dela, que ele vai mostrar só pra gente antes de encerrar. Cara, o papo é muito bom, é uma categoria nova, é muita coisa pra se perguntar, né? Essa questão da escada, eu já fiz cardio na escada, gente, fazia 10, 15 minutos ali, eu já queria sumir daquele lugar, porque é muito difícil. Escada é muito pesado de fazer, né? Eu acho bastante. E você faz 1 hora, é muita coisa. É muita coisa. Mas ainda te falar pra você, eu achei que ela ia fazer mais cardio. Eu achei errado. Você acha pouco fazer 1 hora, cara? Não, não tô dizendo, não. Não, aí que eu falei pra você. Olha que bom pra você ver. Os caras que mais gostavam de puxar cardio eram o Pacho. Então, com o Zanca, quando ele me passava, era 3 cardio de 45 por dia. Por isso que eu pensei que ela fazia umas 2 horas, assim. Ainda, tipo assim, eu sei que é muito difícil, mas ainda eu acho uma coisa... Beleza. Agora 3 cardio, você faz. Mas sabe que nas minhas outras preparações, eu fiz 2 horas de escada. Ela sai. Rapaz, Aí eu era de escada momentos 2 horas. diferentes, Foi meio aham. diferente. Vamos descer um pouquinho pra gente, pra mostrar o Instagram dela. Cara, ela falou 2 horas de escada. Esses dias atrás eu fiz um dia correndo Pode 2 descer. horas, eu quase morri. Vamos achar uma que você tá no palco. Tem mais pra baixo, Carolina? Tem. Vai mostrar pra vocês terem uma noção, galera, como que é um corpo fit model, tá? Aí depois a gente vai editar o vídeo, a gente vai cortar e vai pôr pra vocês. Aqui, ó. Essa daqui, ó. Pra você ter uma noção, acho que tem mais, né? Aqui, quando ela virou profissional, né? Pode ver que é uma coisa bem suave, galera. Mas não é fácil assim, não, tá? Quando vocês... Mas eu já superei esse Não, físico, gente já. do céu. Nossa, tá completamente diferente. Olha a cintura, como a gente fala, junto que tem que preservar bastante bem. Eu mudei a minha pose Pode também. mudar. Tem mais alguma, Carolina, pra te Tem mostrar? um vídeo Tem um desse vídeo? palco. Vamos Tá. assim, acho que mais... Aqui, ó. Esse aqui? Aham. Esse aqui. Ó, pode ver que tem o quadríceps dela é bem suave, cara. Cara, essa categoria que é suave é muito difícil dar aula, dava aula pra... Não podia pôr peso, cara. Daí... É tudo, É, tudo no fisiculturismo controlado, né? Mas tem uns que sim, é mais tem uns ainda. que é. Tá tudo bem diferente. É que pra quem não entende, né, galera, a gente vai atingir todos os públicos assim, mas o canal é mais voltado pra pessoas que gostam da área. Vocês vão olhar, tipo assim, mas fisiculturismo é só músculo. Não, galera. A parte da gota que você falou ali é bem mais suave, né? Não tem o desenho completo, né? É isso que você estava falando ali da questão da Ela gota. desce ali bem suavezinho. Aham. Só uma som. A questão de cortes também, não pode ter corte em tagreza. É isso que eu ia comentar agora. Geralmente, quando a gente fala sobre fisiculturismo, né? Sempre o povo, assim, tudo cortado ali no limite, desenhado. Essa sua categoria é o que você estava falando, que ele tem que ser um pouco mais suave, o que você falou da pele lá e tal, para fazer a parte do cardio, para ser um pouco mais suave, né? É isso que vocês estavam falando, porque realmente se for pegar, né, outras categorias, deu para ver a diferença ali do que vocês estavam falando agora. Aqui é o quantos virou pro, né? Foi. Ó, e galera, esse é o nível profissional de uma categoria da categoria Fit Model, pra vocês terem uma noção, tá? Então, pra mim, antes era biquíni, mas agora a dieta mais difícil que eu vi na minha vida é a das meninas da Fit Model, porque, cara, até refeição livre não existe. Alguma vez, eu lembro que eu tava assistindo um podcast, eu nem lembro. Eu sei que, se não me engano, um era da Laura ali e o outro era de outra atleta biquíni americana, eu não lembro. Mas ela tinha 4 refeições livres por ano. Por ano. Aham. Eu falei, não, cara, não tem como isso. Tipo assim, o que ela falou, eu acredito que é a nível profissional. Então, agora eu acho que o dela, eu acredito. Se a pessoa falar, não, eu faço uma refeição livre aí cada 4 meses. E é muito difícil. Mas é isso aí, galera. A gente hoje teve um papo mais pro lado feminino, né, John? Não, ficou alguma coisa aqui para trás que você gostaria de falar, que a gente não abordou, que você gostaria? Fique à vontade. Eu acho que para atletas e não atletas, muito importante ter um profissional do teu lado, que entenda a sua caminhada, entenda as suas individualidades, que caminhe junto com você, isso faz toda a diferença. Saiba respeitar seus sonhos, né? Saiba respeitar os seus sonhos, os seus limites também. Eu acho que dentro do fisiculturismo a palavra foco, ela se destaca muito. Então você tem que ter na sua cabeça bem certinho onde é que você quer chegar com isso. Porque se você não souber para onde você está indo, é um caminho muito difícil, né? É um caminho de pedras, você tem que acordar todo dia e fazer, simplesmente fazer, você querendo ou não.
Então, se você não tiver foco, não tiver ali, né, saber, não, eu vou chegar lá, fica mais difícil ainda, fica insustentável. Tenha paciência com o seu processo, se compare somente para se inspirar, né? Mas você tem que superar sempre a sua última versão. A minha última versão é essa que vocês viram agora, e ela já está superada em todos os Logo, então, sentidos. terá atualizações, acompanhe, né? Agora ver aí, ó. Já está superada em todos os sentidos. Eu comparo, sim, o meu físico com as atletas que têm se destacado lá fora, porque eu preciso ter uma referência. Mas para ter guia, né? Para ter um Pra me caminho. inspirar, exatamente. Então, por exemplo, eu vejo que uma atleta tal tem mais volume de glúteo e ela tá se destacando. Então, ó, no glúteo, né? Mas é sempre a minha última versão a ser superada. Cuidado com as redes sociais. As redes sociais, elas mentem pra gente. As pessoas colocam lá somente aquilo que elas querem que você veja. Não necessariamente é realidade. Independente de você ser fisiculturista ou não, né? Então, tenha controle emocional, coloque os pés no chão e, principalmente, faça por parte, seguindo aquilo que foi passado pelo profissional que te acompanha. Não questione os métodos, porque os resultados virão. Cada profissional trabalha de um jeito e o que importa, no final das contas, é você alcançar o teu objetivo. Mas é sempre fazendo a sua parte, que ninguém faz isso por nós, né? Verdade, show de bola. E você, John, tem mais alguma coisa? Não, eu acho Acrescentar? que o que eu tinha para perguntar aqui era isso. Você abordou vários temas sim. aqui que eu tava com dúvidas, né? Não, cara, é uma categoria muito nova, então a gente vai ter mais dúvidas, vamos ver se pra frente a gente consegue trazer você de novo, aí depois do campeonato, né, John? Com certeza. Ela tendo no Olímpia, né? atualizações, né? Imagina a Olímpia campeã, nossa, daí a gente Não. mas daí vai chover, gente, né? Aí eu vou ficar me achando aqui, ó. Porque eu estive mineiro. Isso, é show de bola. É isso que a gente quer fazer. Eu falo que esse podcast aqui a gente quer apoiar as pessoas, como eu tinha falado com o teu esposo, né? As pessoas que estão iniciando, pra gente ajudar a alavancar. A gente não é muito grande ainda, mas vamos ser, pra ajudar essas pessoas que precisam. Porque quem tá famoso pegar carona não é fácil, né? Agora quem tá iniciando, ninguém quer. São poucas pessoas que querem ajudar, né? A gente sabe disso, né? Igual o Nicolas, ninguém queria ajudar, tô ajudando ele aí, conseguiu patrocinar o Overall, treinando o Overall de graça, né? Então, assim, essas pessoas que eu quero ajudar, pessoas que tenham vontade, não só porque, eu tenho estrela, não. Então, ela tá com uma estrela já legal, ela vai se consagrar no Brasil, eu tenho certeza, entendeu? E daqui um tempo a gente vai ver ela no Olímpia. Eu acho que no mais tardar ano que vem, mais tardar, eu acho que esse ano ainda dá. Eu acho que esse ano vai dar certo. Vamos torcer. Então é isso aí, galera. Eu quero agradecer a Caroline por ter vindo aqui, né? Nesse episódio que foi mais para vocês meninas. Eu sei que algumas dúvidas surgirão, mas vocês podem deixar no comentário aí. Agradecer ela, agradecer o esposo dela por ter disponibilizado esse horário para nós, né? Que é difícil, nossa vida é corrida, né, John? Sim. E eu quero que ela deixe aí suas redes sociais, à vontade para você falar aí agora. Bom, meu Instagram é Carolina Rosso _, sigam lá. Tô tentando ser mais ativa, porque a gente tem outras, né, empresas e tal, mas tento dar sempre as melhores dicas que eu posso. E agradecer a vocês pelo convite e me coloco à disposição para vocês e para os atletas que quiserem algumas dicas, para os atletas fit models. Dou aula de poses também, então que quiserem fazer aula de pose tanto presencial quanto online, entrem em contato comigo. E a gente vai se ajudando sempre. Muito obrigada. Isso aqui, isso é legal. Bom, muito obrigado por ter assistido, né, o nosso episódio. Como vocês sabem, eu falo sobre paternidade no meu Instagram, não sobre musculação. Aqui a gente fala sobre musculação, né? No meu Instagram eu falo sobre ser pai, né, que é a experiência mais legal que eu tô tendo na minha vida. Então sigam lá para acompanhar. É jonathan.lima, com D, e eu sempre tô lá fazendo sempre algum vídeo falando sobre essa questão da paternidade, ou fazendo videozinho com a minha filha, né, que é muito legal. E é isso aí. Galera, agradecer vocês. Para quem quer me seguir também, Sidney Physique, sou treinador também, né? Lá dou dicas de treino, falo um pouco da rotina, também sou pai, mas mas eu ponho a rotina da minha filha lá também, né? Sidney Physique com PHY, né? O Physique no final. E ali eu posso, galera, trajetória de atleta, tento ajudar as pessoas. Às vezes eu sou bem ativo, depois eu não sou mais ativo, mas ali eu quero mostrar um lado que ninguém mostra no fisiculturismo, né? Aquele lado da verdade, porque hoje tem muita coisa mentirosa. Então é uma coisa que eu posso ali mesmo. Eu sei que tem pessoas que não vão gostar, que a verdade às vezes dói muito, né? Mas eu tô ali para ajudar as pessoas a mostrar o verdadeiro lado do fisiculturismo, tá? Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Já já vai sair mais vídeos no canal aí para vocês. Até
Quero agradecer ao Jonas por estar aqui ao meu lado, meu sócio, meu amigo, né? Meu aluno, né? Eu tenho que puxar uns treinos, porque ele tá precisando de novo. E agradecer a Carolina, essa presença dela de uma atleta de nível profissional, beleza? Muito obrigado, tchau, tchau a todos.